Bem, vamos entender a ideia de projeção, talvez um desenho, né? Deixa eu colocar anunciado aqui. Eu não vou fazer um ponto, porque eu acho que com um ponto a coisa não fica tão clara. Eu vou fazer com, por exemplo, uma esfera. Certo. Imagina que você tem uma esfera, né? Uma esfera, obviamente, é um monte de pontos, né? Se eu for Uhum. buscar a projeção dessa esfera no plano XY, por exemplo, o que que eu vou ter como projeção dela? Uma sombra. Essa sombra vai ser um círculo. Tá. Isso é meio óbvio, tipo, É, não tem muito o que falar sobre isso aqui, é uma obviedade. A gente sabe que coisas redondas fazem sombras redondas. Segredo. perfeito. Só que sombras são coisas 2D, projeções são coisas 2D. Um projetor projeta uma luz na parede, você vê ali a luz em 2D, não vê ela em 3D. Uhum. Projeção. Então, essa coisa aqui vai projetar a sua sombra aqui embaixo. E essa sombra, claro, traz características do objeto. Então, é uma sombra circular. Mas o que é importante para nós aqui é que uma vez que essa sombra está sendo projetada no plano XZ, uma das coordenadas de todos os pontos vai ser zero. De todos os pontos da sombra vai ser zero. No plano XY, né? Como a gente está projetando no plano XY, certo? Certo. Qual que vai ser a coordenada zero? Vai ser dos pontos, vai ser a coordenada z, né, de todos os pontos da sombra. Todas as coordenadas z desses pontos aqui são zero, tá bom? Tá bom. Independente de onde estejam os pontos aqui na esfera de verdade. Na sombra, como ela está sendo projetada no plano XY, então significa que é sempre zero ali a última coordenada. Muito bem. Agora, continuando. Eu não estou falando de uma coisa tão complexa quanto uma Não. esfera. Eu estou falando de um ponto. É só o Uhum. ponto 2, 3, 5. Então, se eu estou interessado, por exemplo, eita, se eu estou interessado na projeção no plano XY, quem que vai ter que ser zero aqui, como eu já mostrei? O Z. O Z. Então, a sombra vai ser o 2, 3, 0. No plano YZ, quem tem que ser zero é o X. 0, 3, 5. E no último, que é o plano XZ, 2, 0, 0, 5. 5. Certo. Exatamente. Beleza? Uhum. Não. Muito bem, então. Foi de bola. Além disso, descreva e esboce a superfície em R3 representada pela equação x mais y igual a 2. Quando nós estamos numa disciplina de geometria analítica, que é o seu caso, algumas coisas elas são necessárias, né? De você bater o olho e saber o que é. Certo. Da mesma forma que quando você olha esse símbolo, você sabe que você tem que fazer uma soma. E Uhum. assim vai. Quando você olha uma equação como essa no R3, você tem que saber que isso aqui é um plano, Tá. beleza? Porque o R3 Caso. são os reais nas três dimensões, né? Exatamente. Tá. Se nós estivéssemos em duas dimensões, isso aí seria uma reta, né? Obviamente, né? Até aquela equação que a gente está bem acostumado de reta. Não é mesmo? Y igual a x mais b é a primeira equação que a gente aprende na escola. A Certo. equação da reta, a função É, z. função de primeiro grau basicona. Exatamente isso. Só que aqui nós estamos no plano 3D, então você tem que pensar que é como se fosse uma reta. Você pega a reta lá do plano 2D e leva ela para o mundo 3D. Essa reta vira um plano. Né? Certo. Isso que aconteceu. Agora, como é que a gente vai esboçar isso aqui? É chato esboçar, né? Mas desenho é chatinho. Então,
Vamos lá. Vai ser aqui Z, X, Y. Beleza. Daí nós temos que desenhar a reta. Perceba que se eu não tivesse interessado no plano Z, eu poderia simplesmente pensar isso aqui como y igual a 2 menos x. Né? Tá. E pensando só no R3, no R2, melhor, no plano bidimensional. Isso seria uma reta decrescente, né? Uhum. Então, cruzaria o eixo y no 2. Então, digamos que aqui seja o 2. Né? Então, você vai ter uma reta assim. Opa, meio torto aqui. Seria. Caralho. Seria isso aqui, né? Certo. Essa seria a reta. Num plano R2. Exato. Veja que eu tô ali fazendo essa reta mesmo aqui, né? Ignorando a existência do Z, né? Se a gente Uhum. pudesse ver de uma câmera, né? Daqui, por exemplo, uma câmera filmando, a gente veria, né? O planinho do jeito que a gente está acostumado, certo? Certo. Como uma reta, no R2. Só que é um plano, como eu estou repetindo incessantemente. Então, o que que a gente pode fazer aqui para representar o plano? Pô, faz o quadradão aqui, né? Faz uma tela. Beleza? É o máximo que dá para fazer. Eu quero que você repare uma coisa interessante. Esse plano, ele nunca vai cruzar o eixo Z, né? Parou pra pensar isso? Uhum. Pois é. Uma característica dele aí, porque ele não tem coordenadas em Z, né? Então ele não vai ter essa variação em Z, percebe? Entendi. Então, ó, é Agora, um se jeito. fosse x mais y mais z igual a 2, Daí já seria outro aí esquema. teria que cruzar. Sim, daí você teria um tetraedro, né? Você teria um bicho que cruza o Z, o X e o Y. Jesus. Mas não é o caso aqui. Tá. Não é para ser uma das coisas mais difíceis, né? Você vai ter uma série de outras coisas horrorosas aí para trabalhar. Guarde o espanto para as próximas. Tá. É... Calma aí. Isso aqui, aparentemente você não precisa. Aqui é o que nós estávamos vendo e aqui são as questões. Bem, 9, 10, 12, 25. Vou fazer as 6 ainda. Não, mas a 6 é de boa. Eu tava vendo aqui essa. É praticamente isso que você estava explicando agora. Muito bem. Determine se os pontos estão em uma mesma reta. Nós estamos falando de pontos no R3, né? Retas Uhum. no R3 não são tão simples de trabalhar como retas no R2, né? Porque retas no R3, elas necessitam de duas equações para expressá-las matematicamente, né? Porque se Uhum. você parar para pensar, uma reta no R3, ela é a interseção de dois planos, não é mesmo? Certo. Pare para pensar aqui nos eixos mesmo, né? Eles são a interseção do plano, sei lá, XY com o XZ, você forma o eixo, você forma o eixo XY com o XZ. Se você pegar o XZ aqui e o XY, você está juntando dois planos, você forma o eixo X, né? Que é uma reta, Certo. beleza? Então você precisa da descrição dessas duas coisas. Então retas assim não são os objetos mais simples de trabalhar no R3. Mas aqui, como o problema está pedindo para nós apenas se os pontos estão em uma mesma reta, né? A gente só precisa ver se os vetores entre esses pontos são colineares, né? Uhum. Então, para verificar a colinearidade dos pontos, a única coisa que você precisa fazer é pegar os pontos que nós estamos trabalhando, né? No caso, por exemplo, aqui estamos trabalhando com A, B, C, por aí vai, né? Vamos fazer só alguns, não precisa fazer todos. É. A gente pode verificar aqui, por exemplo, se o ponto A e B e C são colineares. Dois pontos são sempre colineares, né? Uhum. Qualquer dois pontos que você faça, você obviamente consegue fazer uma linha entre eles, né?
Essa é a certo. definição. Só que um terceiro ponto não precisa estar dentro da linha. Ele pode estar, né? Mas Uhum, ele não precisa estar. Então, se nós estamos avaliando colinearidade, nós estamos avaliando no mínimo 3 pontos. Beleza? beleza. Para verificar isso, você pode encontrar os vetores diretores, e se eles forem múltiplos, significa que você está falando de pontos colineares. Eu acredito que você saiba como obter vetores, né? É só pegar Mediante. os pontos e subtrair, certo? Uhum, Então eu estou fazendo essa subtração aqui enquanto explico a matéria para você. E a gente percebe que não é possível, né? Eles não são múltiplos. Não tem nada que eu possa multiplicar nesse vetor que ele vá se tornar exatamente esse, né? uhum, Digamos, né? Que eu multiplicasse o -1 aqui nesse para virar 1, já, mas não vai virar aqui, né? Então não é, né? Não são colineares, muito bem. Então agora o que que você pode fazer, meu cara? Avaliar, por exemplo, esses aqui de baixo, beleza? beleza. Então avalia aí enquanto eu vou lá na cozinha pegar um negocinho, só um instante. Tá bom.
Pô, desculpa, cara. Tive um Tranquilo. problema seríssimo aqui. Que é isso, Mas tá tudo pelo menos certo? resolvi. E aí, conseguiu verificar se era colinear ou não? Não, não é colinear, cara. Errou. É colinear, sim. É colinear? Como é que ficou os teus vetores? Ficou D, o D e E fica 1 - 7 -1, -7? -5. Ah, não. Fica -3. Ah, pois é, né? Ah, não, vai dar certo. Que Errar aí na o conta outro de fica menos não rola, hein? 3 -1 e -3. Pois é. É, Muito bem. dá Dava certo. para ter verificado, né? Quero Tá, dizer, imagina uma dessa na prova aí, você é louco. ainda te dei esse tempo. Te dei, não, né? Vacilei aqui. Mas tu poderia ter usado esse tempo para perceber, porra, tem duas coordenadas que estão. Será que eu não cometi um erro justamente nessa parte com sinais aqui? Pra, né, cara? Pra, né? Não Tá. perder ponto de graça na prova, né? Bom, então tá, vamos para a próxima aqui. Ah, qual que é a próxima? Lembro mais qual é a próxima. Deixa eu ver aqui. Determinar a distância. 10. Determine a distância e cada um dos seguintes. Beleza. Então, nós já estávamos conversando agora há pouco sobre a distância de pontos até planos. Em especial planos coordenados, né? Que é o plano Uhum. XY, plano XZ, plano YZ. Essas distâncias correspondem basicamente ao valor da coordenada que não é a dos planos. Então, por exemplo, no plano XY, qual que é a distância? É o valor absoluto do ponto, da coordenada Z do ponto. Então é 5. Tá bom, distância é 5. Tá. Não tem mais nada para fazer conta, entendeu? Uhum. As outras aqui, do XZ, é o Y, que é Tá 7. coordenada 7. Aqui é o X, que é 3. Tá. Agora, beleza. Então, agora vamos para os eixos, né? Como é que a gente calcula em relação ao eixo? Daí a coisa muda um pouco. Vou pegar aqui. O ponto que a gente estava avaliando era 3, 7 e -5. Eu vou querer saber a distância dele até um ponto que ele seja da forma, já que é no eixo X, né? A perguntinha ali da D, a menos que eu esteja viajando. É, eixo X, beleza. Ah, bem, eu estou então buscando em relação, ou melhor, eu estou buscando em relação a pontos que seguem esse esquema, x, 0, 0, ok? Uhum. Ok. Porque os pontos no eixo x, eles seguem esse esquema. As outras duas coordenadas são 0. Muito bem. Então, né, por exemplo, eu tenho um ponto qualquer aqui. Veja que ele está completamente aleatório. E eu quero saber qual é a distância ao eixo x, que é um bagulho infinito. Certo. É lógico que eu não vou pegar qualquer distância. Eu sempre pego a distância ortogonal, ok? Ok. Ou seja, fazendo 90 graus, né? Uhum. Muito bem. Então, eu quero esse cara vermelho aqui, que, como a gente já conversou, é um cara ortogonal. Sendo assim, quem que vão ser as outras coordenadas que formam essa distância, né? Vão ser, obviamente, as coordenadas, no caso, Z e Y dele, né? Z, que vai ser esse cateto aqui, Uhum. e Y vai ser esse outro cateto. Tá. Então, sempre que eu quiser saber a distância até um eixo, é só eu fazer o, entre aspas, aqui, Pitágoras, com as coordenadas, né? As outras coordenadas do ponto. Uhum. Então, no caso aqui, como nós estamos em relação ao eixo X e as coordenadas de Y e Z é 7 menos 5, então a distância vai ser simplesmente a
Pitágoras, quadrado da hipotenusa, etc, né? Uhum. Lembrando que eu estou procurando esse vermelhinho ali, que é a hipotenusa. Tá. D 7 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Isso vai dar a raiz de 74. 74, ele está entre os 64 e 81. Então deve ser lá uns 8,6, assim. Beleza? Beleza. Show. Show de bola. Samuel, eu estava Oi. olhando as outras duas e são perguntas tipo bem teóricas e dá para pular. Então, se você quiser assim, começar a Bem, segunda. eu gostaria que você tentasse fazer uma dessas aqui, que nem eu fiz agora do Pitágoras, beleza? Beleza. Beleza. Beleza, o ponto está aqui, a única coisa que você precisa fazer é resolver o Pitágoras aí em relação ao eixo que você está avaliando. Eu avaliei o X. Pode fazer para o Y aí, por exemplo. Tá. Deixa eu anotar. Deixa eu escrever aqui então. Dá aproximadamente aí alguma coisa 5,8. Você fez para qual eixo, cara? Eu fiz para o eixo Y. Ah, sim. Eu Então, fiz o 3 ao quadrado mais o menos 5 ao quadrado. Aí isso dá raiz de 34. E aí a raiz de 34 é aproximadamente 1,8. beleza, entendeu. Vamos ver a próxima questão aí, então. Disse que tinha que pular. Qual questão que a gente tem que ver, então? Era, já é a próxima lista, já é a próxima coisa que eu te mandei. Tá. Vou pegar aqui. Lista 2, né? E aí, quais questões da lista 2 aqui? As questões 2, ele pede para fazer a 2 a 15. Mas vamos fazer a 2 primeiro. Qual é a relação existente entre o ponto 47 e o vetor 47? Faça um esboço ilustrativo. Ah, bem, qual que é a diferença entre um ponto e um vetor, né? Isso que ele está perguntando. O ponto é o ponto, o vetor, vamos dizer assim, é o caminho até esse ponto, né? A posição, não é tipo isso? O vetor é o que mostra a posição? Tipo, a direção, na real, né? É, o deslocamento. Bem, você sabe isso, né? Não vou ficar falando Aí não sobre. precisa nem indicar, porque, pô, não tem É. nem. Beleza, próxima questão. A próxima questão é a 15. 15. Uhum. Ah, deixa eu pegar aqui. Ele fala, na real, da 15 até a 26. Então, se você quiser escolher algum desses entre a 15 e a 26. Determine a soma dos vetores dados e ilustre geometricamente. Cara, soma dos vetores também, popular. Tá bom. Qual que você quer ver, então? Pega. Pode ser esse 21 aí. Determine essas coisas onde A, B, etc. são dados por essas coisas, tá bom. Acho que essas operações de soma, tipo A mais B, 2A mais 2, 3B, não precisa fazer.
porque é só fazer a multiplicação normal, mas talvez essa terceira seja bom. Terceira, você está falando do módulo? É, do módulo. Isso. Bem, como o próprio nome diz, o módulo é tamanho. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente pode fazer aqui é reescrever os vetores de uma forma um pouco mais simpática para encontrarmos o módulo. O vetor A, ele pode ser escrito dessa forma, claro, mas ele também pode ser escrito como 1, 2, menos 3, certo? Certo. É só usar os coeficientes. Os vetores diretores de JK são vetores diretores, os versores, ou seja, vetores de módulo 1, que indicam a direção dos eixos coordenados da base canônica. Uhum. E aqui a mesma coisa. Agora, por exemplo, se eu quero saber o módulo do A, muito fácil. Eu só represento assim com o módulo e faço a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Que era aquilo que a gente estava fazendo. Mais ou menos, né? É, só que de Lá a todo. gente estava fazendo Pitágoras, aqui a coisa é 3D, né? Então, Uhum. Pitágoras não é uma coisa 3D. Você Tá. está buscando o tamanho de um objeto tridimensional, né? Mas, essa é a fórmula. Se você parar para pensar um pouco, essa aqui é a fórmula da distância, né? Uhum. A distância é sempre x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, soma com y, menos y do outro ponto, etc. E qual seria o outro ponto aqui? O zero. É a origem. Quando a gente está fazendo um vetor, a gente sempre faz ele em relação à origem, né? Certo. De modo geral. Sempre uma palavra meio forte. Muito bem. Agora, para fazer o A menos B módulo. Tão fácil quanto, né? Só fazer a subtração. Primeiro vamos subtrair, então, A menos B, né? Ou seja, 1 menos menos 2 dá 3. 2 menos menos 1 dá 3 também. E menos 3 menos 5 dá menos 8. Certo? Certo. E agora é só você fazer essa paradinha ao quadrado aí das somas, beleza? Ah, eu Beleza. acabei nem terminando aqui. 5 mais 9, 13. Beleza, agora terminei. Então você pode fazer agora esta aqui, beleza? Beleza. Peraí. Caneta. Da raiz quadrada de 82, que é aproximadamente 9,05. Aproximadamente 9, pode crer. Vamos para a próxima. Uhum. E aí, qual questão agora? Faz a. Pode ser a 25. Determine o vetor unitário com a mesma direção e sentido que o vetor dado. Isso aqui é uma fórmula, que é basicamente pegar as coordenadas do vetor e subtrair pelo módulo. Uhum. Então, quem que é o nosso vetor? Nosso vetor é 8 menos 1 e 4. Quem que é o módulo do vetor? É a raiz quadrada de 64 mais 1 mais 16, ou seja, a raiz quadrada de 81, que é 9, certo? Certo. Então, o versor, ele vai ser simplesmente 1 sobre 9 que multiplica o vetor. Se eu jogar esse sobre 9 para dentro, pode ser também. Beleza? Por que você colocou 1 sobre 9? De novo, o que que é versor, cara?
Não é o vetor dividido pelo módulo? Uhum. Então, por que que eu coloquei o sobre 9? Porque o módulo é 9, né? Tá. Vou pedir para você fazer um. Faça 24. Não, 24 não, faça 23. Uma coisa, só muda os números praticamente. Deu 1/7,6 multiplicando por -3 -7 0. Sim. Bem, o zero é Ele pode discutível se você aparecer ou... coloca ou não, né? Então, Meio tosco, né? Porque aqui a gente não observa a terceira coordenada, então. aí Mas, não precisa mas nem colocar beleza. quando é assim. É, não precisa. Quem disse que o bagulho tá no R3, né? Uhum, Não tá escrito isso. tá. Agora esse 26 eu já fiz ele já está feito. E eu tenho 45 na próxima página. Deixa eu pegar aqui. Hum. Mostre que o vetor ort AB igual a B menos proj AB ortogonal a. Isso aqui é uma questão um tanto teórica. Vetor ort A do B igual a B menos proj. Vetor ort. Bem, eu sei o que que é o proj, né? O proj é uma das coisas assim mais complexas que a gente aprende para a primeira provinha de geometria analítica. Mas nada mais é que uma decoreba. Então vamos começar escrevendo o proj, que é a projeção. Opa, que é a projeção do B no Professor, A. eu acho que não é esse exercício. 45 aqui. Mas talvez esteja no 12,3. É no 12,2. É essa página aqui, ó. Vou dar um ponto nela. Página Certo. 720. Desenhe os vetores. Mostre por um esboço que existem escalares S e T tais que C igual a SA e T igual a B. Vou fazer desenho, uma merda. Não precisa fazer o desenho, porque É necessário, né? Mostre por um esboço, a A e a B. É tudo esboço aqui, velho. Como é que eu não vou fazer desenho? então tem que fazer. Tá. A questão é que dá para fazer isso aqui sem desenho, apesar dele ter mandado. Eu vou fazer primeiro sem desenho. Ah, bem, ele diz para nós aqui que o vetor C pode ser escrito como uma combinação linear do vetor A e do vetor B.
que é uma combinação linear? É uma soma com algum coeficiente na frente para compensar os tamanhos e obter exatamente o que a gente quer, que é o vetor 7A1 aqui. Certo? Certo. Agora, determine os valores exatos de S e T. É isso que eu vou fazer nesse momento. Depois a gente faz desenho e estima. Fazer a D, então, né? Como é que resolve isso? Com matematiquinha. Se a gente for escrever o que ele mandou ali, né? O que que vai ser a componente X? Vai ser 3S, e o S aqui multiplica por esse 3. Uhum. Agora a componente X do outro vetor vai ser vezes 2, Então, 2S. 2t, né, velho? No vetor B quem multiplica é t, certo? Certo. Igual a coordenada x do vetor resultante, que é 7. Agora vamos falar da coordenada y. E aí, como é que vai ficar a equaçãozinha da coordenada y pela mesma lógica? Perdão, cortou. Como é que vai ficar a equação da coordenada y pela mesma lógica? A equação da coordenada Y fica 3, aliás, 2S mais, menos T, igual a 1. Isso. Então o que a gente tem aqui é o famoso clássico: duas equações, duas incógnitas. Tem que resolver um sisteminha. Aí esse sisteminha a gente resolve do jeito que a gente achar mais apropriado. Por exemplo, uma forma que eu acho apropriado para resolver rapidinho aqui é multiplicar por 2. Uhum. Então, você vai ter 4, aqui 2, 2. Agora a gente pode somar. Vai ficar 7S mais 0 igual a 9, ou seja, S igual a 9 sétimos. Então, se S é 9 sétimos, agora é só pegar qualquer uma das equações, jogar o S igual a 9 sétimos nela e encontrar o valor do T. Você pode fazer isso? Posso? Você pode usar essa aqui, por exemplo, eu acho a mais simples, né? Uhum. Isolando o T ali, você já encontra o valorzinho, beleza? Seria só isolar o T e multiplicar o 2 por 9 sétimos, Vai lá. certo? Vai lá. Vai dar uma fraçãozinha aí na resposta, mas não tem problema, né? É. Vai dar tipo 1,57. Em situações como essa é mais apropriado deixar a fração, tá? Uhum. Em fração ficou quanto? Eu multipliquei, eu dividi. Então, mas tem fração aí para eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Né? Ele multiplica o 2 sobre 1 por 9 sobre 7, dá 2S menos 1. O S, 9 sétimos. Menos 1, que é 7 sétimos. 2 vezes 9, 18. Menos 7, 11. 11 sétimos, né? Uhum. Então, aí a gente encontra
né? A coisa, vamos lembrar que isso era para ser a última parte de uma conta em que haveria uma percepção visual do tamanho. Então a gente vai ter que tentar ver a coisa aí meio quebrada depois de fazer o esboço. Vamos tentar fazer o esboço. Comecemos. Tô sem espaço. E primeiro. Oh, caramba. Beleza. Ahn, qual é que eram as coordenadas, né? Tá aqui. Peraí, já pego aqui para você. A é igual ao vetor de 3, 2, B é igual ao vetor de 2 menos 1 e C de 7, 1. Desenhe esses vetores, beleza. Então, bem, vamos lá, né? Vai ter que ir até o 7. Então, bem, só tem um carinha negativo. Só tem um carinha negativo, eu vou fazer uma parada aqui. Vai ficar mais bonito. Sempre faz esboço baseado nas coisas que a gente tem, mano. Tá. Então, como a maioria dos nossos números ali são positivos, vamos fazer um plano, um eixo cartesiano aqui, só com positivo. Nosso maior número em x é 7. Então vamos fazer aí o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá meia boca, mas tá, né? Ah, dá. Tá. E o maior número em y é 2. Então, 1, 2. E tem um para baixo aqui também, menos 1. Né? Uhum. O vetor A é 3, 2. 3 para x, 2 para y. Alguma dúvida nisso? Nenhuma. Vetor B, 2 menos 1. 2 para x, menos 1. Ô, caralho. Sempre saindo aqui do eixo, né? E o vetor C é 7-1. E vai ser marronzinho. 7 para x, 1 para y. Ô, caramba. Muito bem. Acontece que ele está querendo que a gente escreva esse vetor marrom como uma soma de múltiplos dos vetores vermelho e azul. Porque é óbvio que se eu usar, por exemplo, a regra do paralelogramo aqui, para diretamente obter quem é a soma, estou com um vetor muito diferente do vetor que a gente tem aí, né? Marrom, certo? A Uhum. soma de vetores pode ser dado por a regra do paralelogramo. A soma direta do azul com o vermelho seria isso. Então, obviamente, a gente vai ter que fazer ampliações, né? Nesses vetores. Certo. O que, que ele quer que a gente mostre com isso, né? Que se eu, por exemplo, ampliar aqui meu vetor, vai ter uma hora que eu vou conseguir, pela regra do paralelogramo, pegar lá certinho. Né? Seguindo a mesma inclinaçãozinha aqui, né? Veja só. Essa é a inclinação do humano. Então, essa é a inclinação que eu preciso aqui, porque é a mesma do vermelho ali de cima, tá vendo? Uhum. Isso. Essa é a inclinação do azul. Então, é essa inclinação que eu preciso em algum lugar aqui para fechar. Ô, caramba, cagou tudo. Tu tá entendendo a lógica? Mas Uma acho que merda. Essa.
cara, essas canetas aqui é um saco. Oh, desgraça de aplicativo. Ó, a gente quer pegar ampliações desses vetores e essas projeções, pela regra do paralelogramo, vão nos dar onde que eles têm que estar. Mas, claro, tá tudo sempre baseado na inclinação. Então, essa é a inclinação. Tem um Certo. cara aqui. Um lugar aqui. Entendeu? Uhum. E vai ter também algum cara aqui, com a mesma inclinação do azul, fechando. Então, de fato, dá para fazer esse marrom com múltiplos do vermelho e do azul. Não são os mesmos vetores. Né? Vejo o azul ali bem, bem maior, né? Bem, Uhum. bem maior que o pequenininho. E o vermelho também tem um tamanho diferente. Certo. Mas o que importa é a inclinação deles. Para fazer essa lógica da soma, sim. Tá. É isso. Muito bem. Bem, por hora é isso, né? Vamos ver qual é a outra aqui. Use o esboço, né, para estimar o valor. Daí tem que pegar uma régua e ver por E ficar proporção, né? medindo, sim. Quanto que um é maior que o outro e tal. Deu para ver que o azul vai ser bem maior e o vermelho pouco. O azul, ele está associado com o B, que estava associado, por sua vez, com o T. Dê a conta. Olha como o T é um número bem maior que o S, tá vendo? Uhum. Que o T ele necessitaria ser maior para, por meio do esboço, a gente percebeu, né, que teve uma mudança muito grande no azul, mas não tão grande no vermelho. O vermelho está um pouquinho parecido até, né? Sim. Dá para ver que é um pouquinho maior, mas nem tanto, né? Uhum. Agora o azul já é bastante. Então é isso que deu para fazer com o esboço, beleza? Beleza. Show de bola, meu velho, show de bola. Então é isso aí. Vou te enviar todas essas doideiras que a gente fez Maravilha. hoje. E é isso, beleza? Próxima aula é quinta, né, que a gente marcou. Ah, tu é o Lucas, né? Isso. Calma aí, mano. Peraí, eu acho que é quinta às 9. À noite? Não, Nada. não. Puta, nem tinha anotado teu nome. Caramba. Tá. Ah, cara, que saco. Perto tem um monte de gente. Mas tá, vamos lá. Anotado. Beleza, a gente se fala. Beleza? Valeu, Show de bola, Samuel. Muito obrigado, viu? valeu.